Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Ponto e Contraponto. Hoje, meu convidado é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, o desembargador Washington Luiz Damasceno Freitas. Ele assume a corte após um período eleitoral bastante conturbado, em que o debate de ideias deu lugar, infelizmente, às agressões verbais e até físicas. Quais lições ficaram desse passado recente e como a corte já está se preparando para as próximas eleições no ano que vem? As respostas a essas e outras perguntas a partir de agora. Dr. Washington, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa noite, Estela, boa noite, telespectadores da TV Ponta Verde. Uma satisfação muito especial, renovada, de estar aqui para conversarmos sobre a justiça eleitoral e sobre os assuntos temporais aqui do estado de Alagoas. Eu quero começar a nossa conversa falando um pouco desse passado recente, relembrando as últimas eleições que se mostraram um período conturbado em que até a justiça eleitoral foi alvo de ataques. Na sua visão, a corte saiu fortalecida disso tudo? Com certeza sim. Vejam bem, senhores, nós estamos num processo crescente em que as desinformações, as notícias deturpadas, cognominadas de fake news, vem numa crescente. Isso não vem de agora. Desde o governo Donald Trump, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, em torno de 1916, para cá, esse processo evolutivo vem crescendo e muito em todo o mundo. Mas aqui no Brasil, nos últimos tempos, depois da penúltima eleição presidencial, não essa última, desde a penúltima, daí por diante, as fake news passaram a ser uma constante na vida do nosso país. Agrupamentos se formaram, que passaram a trabalhar, inclusive, diariamente, no sentido de passar uma imagem, às vezes deturpada, na maioria das vezes, sempre em consonância com o pensamento daquele grupo, e não com o pensamento do homo médio brasileiro. Isso evoluiu muito, passaram a divulgar que o voto eletrônico, que o voto virtual era uma distorção, era algo errado, que não tinha credibilidade, quando não é verdade isso. Que o Brasil é um exemplo, né? Um exemplo. Mas o que eles criticavam era o voto brasileiro, Sim. E o voto virtual, o voto eletrônico, é uma conquista da Justiça Eleitoral Nacional. Não é uma coisa que se implantou de uma hora para outra, Estela. Esse processo foi evoluindo vagarosamente, paulatinamente. Experiências foram feitas primeiro numa cidade, depois num estado, depois numa região, até chegarmos ao estágio que nós chegamos. E esses divulgadores de fake news nos últimos tempos, que em alguns, inclusive, que foram sufragados e eleitos através desse mesmo processo, e agora passaram a dizer que esse processo não era realmente reconhecido, correto. Pois bem, eles passaram a fazer essas divulgações, fizeram 1000 indagações, fizeram requerimentos, todos eles foram objeto de respostas, mas respostas contundentes, respostas bem elaboradas, com laudos técnicos, e tudo demonstrava que o voto eletrônico não merece, nem pode, nem deve ser questionado, porque houve até um certo instante, vejam bem os senhores em que estágio nós chegamos, que convocaram até o Exército Nacional, que não é papel do Exército Nacional, é uma força de segurança, fazer esse tipo de coisa. Para fazer para investigar a formatação, o processo, a evolução do voto eletrônico. Questionando nada, a lisura. A lisura, nada, absolutamente nada foi provado e, enfim, mas expôs a Justiça Eleitoral, expôs o patrimônio maior que tem a Justiça Eleitoral Nacional, que é a sua credibilidade e que serve, inclusive, de referência a nível mundial. Vejam os senhores
o maior país do mundo, os Estados Unidos, tem uma eleição e aquela contagem de voto manual passa-se, às vezes, 20, 30 dias para ter o resultado da eleição, né? Aqui no Brasil, com poucas horas. Com poucas horas já se tem o resultado? E, absolutamente. Enfim, tem pessoas que acreditam, com todo respeito, no Papai Noel, em Nego d'Água, esses personagens do anedotário nacional. É a mesma coisa quem acredita que o voto virtual, que o voto eletrônico não tem validade. Doutor, há algum tempo a população ela vem lidando, né, com essa disseminação das fake news, né, que são as notícias falsas, que no período eleitoral têm o objetivo de atacar adversários ou apenas tumultuar todo o processo. Como é que a Justiça Eleitoral se saiu no combate desse tipo de desinformação? Veja bem, a partir do instante em que esse tipo de posicionamento foi evoluindo, a Justiça Eleitoral Nacional, os TREs seguem as orientações do TSE, e o TSE começou a encetar programas procurando mostrar para a sociedade que o voto era uma referência comprovada, sério, era uma coisa que não merecia aquelas referências não elogiosas. Pois bem, mas eles continuaram. Mais adiante, o TSE implantou um programa de combate, um programa permanente de combate à desinformação. Isso já é no ano 2021. Quando chegamos no ano 2022, o ano da eleição, os anos já se acirrando, aí o TSE editou uma resolução. Nesta resolução já foi uma postura mais forte. Já estavam prevendo já estava prevendo, inclusive prevendo punições para aqueles que estivessem a divulgar essas desinformações. E, mais adiante, dispondo, inclusive, que quem replicasse aquela informação desencontrada poderia ser penalizado por ato, por gesto do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes ele foi criticado em alguns instantes, porque quando ele aplicava a punição, ele dizia, está fazendo um gesto de forma monocrática? Não, ele estava amparado por esta resolução do Tribunal Superior Eleitoral, porque se assim não fosse, o cidadão divulgava um ato mentiroso. Ele divulgava, ele era acionado pela Justiça Eleitoral. Então, ele seria punido. E o que replicasse não seria. Então, vejam bem, porque isso é uma cadeia. As notícias, elas correm com a velocidade... E uma leva a outra. Quase que do som, e uma leva a outra. E então, tanto de um lado como do outro, né? Porque para uma ação tem uma reação. Pois bem, e prevendo, inclusive, essa resolução, que a punição poderia ser com aplicação de multa. Existem pessoas que dizem, que faz um certo sentido, que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. Porque quando aplica-se uma punição, né, e as punições que têm sido aplicadas são muito fortes, 50 mil reais por dia, 100 mil reais por dia, para ver se coíbe. Vejam bem, o presidente Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, ele tomou uma série de posições altamente criticado. E ele dizia, eu estou fazendo isso na defesa da democracia. Eu estou a fazer isso na defesa do Estado Democrático de Direito. Eu disse que nada, esse cara é partidário, esse cara... Pois bem, tudo que ele dizia que poderia acontecer, aconteceu depois, vejam o exagero, Estela, depois de um presidente eleito democraticamente ter sido diplomado e empossado. O que nós vimos lá em Brasília, aquela baderna que aconteceu em Brasília, é fato único na história da República do Brasil. Pois bem, isso reafirma que a cautela que tomou o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral do país, tinha muito sentido, tinha total sentido, porque se não tivesse agido desta forma, essa baderna teria ocorrido antes do pleito eleitoral. Doutor Washington, vou pedir uma licença para o senhor para a gente ir para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais ponto e contraponto. Não saia daí.
Estamos de volta com o Ponto e Contraponto, hoje recebendo o desembargador Washington Luiz, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. E neste segundo bloco, vamos falar um pouco sobre o futuro. Eu quero começar perguntando sobre quais os principais desafios que o senhor deve enfrentar nesse período à frente do Tribunal Eleitoral aqui no estado. Os desafios, minha amiga, são permanentes, porque nesse período da minha gestão, nós vamos enfrentar um pleito eleitoral que é o mais trabalhoso, em que as desavenças, os desencontros se afloram, que é o pleito municipal. Ali envolve cabos eleitorais, candidatos, partidos políticos, enfim. A divergência se aflora com muito mais força, e isso está comprovado através das experiências que temos, no pleito municipal. Então, o que é que nós pretendemos fazer? Adotar medidas de cautela. Nós faremos um planejamento pedindo a participação dos atores que participam habitualmente de um pleito eleitoral, a exemplo do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal, que contando é fundamental, com a parceria, com a parceria de todos e, inclusive, também com os partidos políticos. Nós adotaremos um planejamento nesse sentido. Nós queremos que o voto ele tenha o seu devido valor e que seja prevalente a vontade da maioria. A vontade da maioria é o papel principal, a prevalência da vontade da maioria da justiça eleitoral. Nós vamos trabalhar nesse sentido e queremos, antes mesmo do pleito, porque o pleito só vai acontecer no próximo ano, promover medidas de proximidade da justiça eleitoral com a sociedade. O nosso beneficiário maior é o nosso jurisdicionado, é aquele que procura a justiça eleitoral, é o eleitor. Então, nós vamos empreender programas, inclusive de caráter pedagógico, procurando levar a nossa escola eleitoral para as escolas e, desta forma, despertando no jovem o direito de votar. O jovem, muito cedo, ele já pode exercer a cidadania através do voto. Então, nós precisamos trazer esse segmento, precisamos incentivar a participação das minorias. Eu quero muito fazer com que a mulher participe cada vez mais da política alagoana. Nós, na eleição municipal, teremos a oportunidade de poder escolher uma mulher para prefeita ou uma mulher para vereadora, porque o número de mulheres que participam da vida eletiva de Alagoas é ainda muito pequeno. Ainda é, né? Nós observamos agora, por exemplo, no último pleito, nós temos 27 cadeiras na Assembleia, só 6 são de mulheres. Então, se fizermos um levantamento a nível de Estado de Alagoas, a participação de mulheres como vereadoras, como prefeitas, é um número pequeno. E, Estela, o que nos chama a atenção é que aqui em Alagoas nós temos 2.300.000 eleitores. E o número de eleitores de mulheres é 150.000 a mais de mulheres do que de homens. Então, não se justifica se... A pequena participação delas, tem que aumentar, né? E a participação também das minorias, para que eles possam ter voz e ter voto nas deliberações dos aglomerados, das câmaras e, enfim, dos municípios do estado de Alagoas. Doutor, e para evitar os crimes cibernéticos, né, como a tentativa de invasão aos sistemas, por exemplo, e as fake news, né, que estão cada vez mais sofisticadas, como é que está a preparação do TRE para isso? A preparação do TRE é em consonância com as orientações do Tribunal Superior Eleitoral. Nós podemos adaptar, mas nós não podemos tomar certas posturas que não sejam aquelas que venham recomendadas pela instância maior, que é o Tribunal Superior Eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral vem se aperfeiçoando a cada dia que passa, né? O nosso sistema eleitoral, o sistema do voto eletrônico, ele não é atrelado a nenhum programa virtual do mundo, é um programa próprio.
justamente para evitar isso. Agora, essas pessoas que trabalham com fake news têm uma criatividade que não é brincadeira. Mas nós temos também, já hoje, um agrupamento de atores que se dedicam a esse combate. Existe uma série de entidades que se preocupam, inclusive quando uma fake news é divulgada, imediatamente já divulga o contraponto, né? Nós temos essas parcerias, nós temos também, a exemplo da eleição municipal, que é essa que nós vamos presidir, uma parceria importante, que ao meu ver, que é do Tribunal de Contas, que nós vamos aprofundar. Porque, por exemplo, se você tem um município tal, que ele gasta no segmento X ou Y, um valor tal, e a gente tem ali pelas contas acompanhando, e quando chega nos 3 ou 5 meses antes das eleições, ele duplica, triplica, isso é um indicativo muito forte que estão querendo burlar a lei, está querendo comprar o voto. E o abuso do poder econômico não é permitido. Nós vamos estar atentos, inclusive, ao abuso do poder político e ou até ao abuso do poder religioso. E se engana quem pensa que dá para burlar tudo isso, né? Exatamente. Então, é claro que não na velocidade que esses transgressores trabalham, nós podemos acompanhar, mas nós estamos atentos. E acredito até, Estela, que esses últimos acontecimentos que toda a sociedade nacional acompanhou lá em Brasília, fez com lamentável, que... né? Lamentável, sob todos os aspectos. Fez com que a credibilidade da justiça eleitoral aumentasse. Porque toda a pregação que foi feita, todas as decisões que foram preferidas, todas as medidas que foram adotadas, demonstram agora claramente que a justiça eleitoral estava correta. E também... Acabou sendo o veneno inverso, né, doutor? Exatamente. E também porque esse gesto impensado fere de morte a democracia. Ninguém quer a volta da ditadura. Ninguém quer a volta de um regime de opressão, em absoluto. Então, isso vai fazer com que, de certa forma, a unidade nacional em torno dos princípios republicanos possam imperar no nosso país. O tiro, ao meu ver, desses baderneiros vai sair pela culatra. Eles que imaginavam, não sei porquê, que com aquele ato, aquela quebradeira, uma quebradeira generalizada, porque afrontou os 3 poderes da mesma vez, invadiram a sede do Executivo, invadiram a sede do Legislativo, invadiram a sede da instância maior da Justiça Nacional, da Corte Superior, que é o Supremo Tribunal Federal. Eu nunca vi isso na minha vida. Lá nos Estados Unidos, quando fizeram invasão, fora do normal, né? Fizeram ao Capitólio um segmento. Mas só a invasão já é um absurdo, né? Lá já foi Agora, um absurdo. aquela destruição, aqui não. Aquilo foi um... E aqui foi para demonstrar o intuito abusivo. Vamos fazer logo com os 3. Vamos fazer a quebradeira geral, vamos depredar, vamos achacar a sociedade nacional. Foi isso que aconteceu. Pois é. Doutor, para a gente encerrar, né, essa nossa entrevista, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem como novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, para quem está nos assistindo, para reforçar a importância dessa justiça eleitoral e da segurança de todo esse processo. Olha, a mensagem final que eu deixo para todos os alagoanos é o seguinte: a justiça eleitoral, que é uma justiça que sempre foi isenta, que trabalha para que a vontade popular seja atendida, obedecida, ela vai procurar estar em todos os instantes em consonância com a sociedade. Vai procurar se aproximar cada vez mais. Mas não tenho dúvidas de que nós tomaremos as medidas necessárias para que a tranquilidade e a paz prevaleça, seja permanente na eleição que se avizinha. Nós estaremos atentos, não só no momento da eleição, mas já antes. Estaremos em permanente contato com aqueles que nos auxiliam nessa atividade e tenho certeza de que nós teremos uma justiça atenta, uma justiça que fará cumprir a lei, doa em quem doer.
nós seremos parceiros de todos, mas dentro daquele princípio que os poderes são independentes, são harmônicos, mas a lei deve sempre prevalecer. Muito obrigado, Estela, pela oportunidade, aqueles que fazem a boa TV Ponta Verde, e espero retornar sempre quando convidado por aqui. O Ponto e Contraponto fica por aqui. Gratidão pela sua companhia. Você quer rever essa e outras edições? Então é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau.